Você sabia que em muitos casos é possível tratar a tontura sem tomar remédio? Isso mesmo. Se você vive recorrendo à farmácia, tomando o famoso Labirin ou aquele remédio que a sua vizinha indicou, ou se você acredita que só remédio pode resolver sua tontura, então você precisa ver este vídeo. Na maioria dos casos, o que você precisa está muito além da farmácia. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino e especialista em tontura e zumbido, e já ajudei milhares de pacientes que, assim como você, achavam que só melhorariam com remédio. Hoje eu vou te mostrar algumas causas comuns de tontura que não devem ser tratadas com remédio, para que você acredite que tontura pode sim ser tratada sem nenhuma medicação. Vamos lá? Como de costume, eu sempre explico em vídeos que falam sobre tontura aqui no canal que ela é um sintoma. Portanto, antes de falar de qualquer tratamento, sempre precisaremos buscar a causa, ou seja, onde está o problema, para que o paciente apresente sintomas como ver tudo girar, ou sentir que ele está balançando, ou sentir desequilíbrio, insegurança ao caminhar. E aqui quero começar falando da causa mais comum de vertigem, que afeta o ouvido e que não é tratada com remédio. A famosa VPPB, ou conhecida também pelos pacientes como tontura dos cristais soltos, quadro em que os otólitos, que são algumas pequenas pedrinhas que estão dentro do nosso labirinto e que deveriam estar aderidos, presos a uma membrana gelatinosa, se soltam, geralmente de forma espontânea, ou seja, sem uma causa estabelecida, e vão parar em partes do labirinto que eles não poderiam estar. Nesse caso, o paciente vai me relatar que vê tudo girar, principalmente ao deitar e levantar da cama e ao movimentar a cabeça no travesseiro. Aqui, o tratamento não é realizado com remédios, apesar de muitas vezes a medicação auxiliar na diminuição dos sintomas. O tratamento correto e definitivo é realizado com a manobra de reposicionamento, que nada mais é do que posições em sequência em que colocamos a cabeça do paciente para que essas pedrinhas voltem para o local adequado e, geralmente, com uma única manobra, os sintomas do paciente somem por completo. Lembrando que essa manobra deve ser feita no consultório por um médico. A segunda causa de tontura que quero falar aqui, que não tratamos com medicação, é a tontura ortostática, que é aquela tontura que o paciente sente quando está sentado ou deitado e levanta rapidamente. E ele vai me relatar ser um certo desequilíbrio, um escurecimento na visão, que dura por alguns segundos e logo depois melhora. Nesses casos, a tontura ocorre por uma queda repentina da pressão arterial quando o paciente levanta. E o tratamento adequado começa por entender a causa, que pode ser o uso de medicamentos que fazem com que a pressão do paciente fique mais baixa, uma baixa ingesta de água causando algum nível de desidratação ou alguma questão neurológica que precisa ser esclarecida. Portanto, nesses casos, não utilizamos remédios, devemos entender a causa e orientar o paciente sobre medidas comportamentais como aumentar a ingesta de água, levantar de forma mais lenta, devagar, realizar exercícios para fortalecimento da musculatura das pernas, que ajudam o sangue a voltar para o coração, usar meias elásticas, entre outras medidas. A terceira causa que vamos falar aqui é a hipofunção vestibular. Doutora, o que é isso? Hipofunção vestibular nada mais é do que a diminuição da função do sistema responsável pelo seu equilíbrio, comumente porque o labirinto, que é a estrutura que está dentro do nosso ouvido, não está funcionando bem por alguma doença que acometeu o seu bom funcionamento. Nesse caso, o paciente pode relatar vertigem de ver as coisas balançarem ou girarem, desequilíbrio, instabilidade, principalmente ao se movimentar. Na hipofunção, o tratamento consiste na reabilitação vestibular. Sim, esses são exercícios feitos junto com um profissional específico dessa parte do equilíbrio, geralmente fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, para treinar esse labirinto que não está funcionando bem, ou substituir a função do labirinto por outros sistemas do nosso corpo que também auxiliam no equilíbrio, postura e movimento.
E eu quero aproveitar para destacar um ponto importante aqui. Reabilitação vestibular ou fisioterapia labiríntica não é a mesma coisa que a manobra de reposicionamento utilizada para tratamento de VPPB. São coisas completamente diferentes. Bom, eu poderia aqui ainda citar algumas outras causas de tontura que não tratamos com remédio, como a tontura causada por problemas na cervical, por alterações em exames de sangue, como aumento de açúcar e insulina, a própria vertigem visual que tratamos com reabilitação do equilíbrio. E o que eu quero destacar aqui é que, mesmo nos casos de tontura em que precisamos do uso da medicação do remédio, que é sim uma etapa importante do tratamento do paciente, na maioria delas, outras medidas adicionais serão necessárias, como melhora dos hábitos alimentares, prática de atividade física, ajuste de distúrbios do sono, controle de ansiedade, entre outras medidas. Bom, agora você já sabe, tratar a tontura sem remédio é possível sim, mas o primeiro passo é entender de onde ela vem. Se você sente tontura com frequência e quer descobrir a causa do seu problema, clique no link na descrição e fale com a minha equipe no WhatsApp. Vamos resolver isso juntos, sem chutes, sem remédios desnecessários. E lembre-se, quanto mais cedo a gente descobre o que está acontecendo, mais fácil é tratar e devolver sua qualidade de vida. Até o próximo vídeo.